Eu tenho a convicção de que não tem essa maioria, e claro que vamos ver agora na volta do recesso, mas quero começar rebatendo a Júlia. Primeiro genocida foi a política do Bolsonaro na pandemia, onde o Brasil perdeu mais de 700 mil vidas, e a anticientífica foi a política do Bolsonaro em relação à segurança pública, que, aliás, não teve política, mas uma falácia de que armar a população evitaria, né, ou diminuiria os altos índices de violência no nosso país. Em primeiro lugar, eu acho que o teu argumento é útil para a gente entender quais são os motores que movem boa parte desses deputados e uma parte da extrema-direita brasileira. Quando tu falaste que frustra a expectativa dos setores que investiram, nós estamos falando da indústria armamentista, que teve lucros recordes no governo Bolsonaro. Em segundo lugar, uma ideia de desresponsabilizar o Estado da segurança das pessoas, porque, de fato, essa lógica de que a pessoa armada garante a sua própria segurança não é verdadeira nem científica. O próprio Bolsonaro foi assaltado estando armado e os bandidos levaram, né, o seu material lá, muitos anos atrás. Muitas pessoas são vítimas justamente por terem armas, porque os bandidos querem essas armas. Os feminicídios aumentaram no Brasil. Tu trouxeste um exemplo, mas o que nós temos é um aumento de 5% dos feminicídios em 2022, a maioria com armas de fogo. Todo mundo sabe que quando aumenta a arma de fogo em circulação no país, aumenta, né, os índices de violência. 76% dos assassinatos em 2022 foram feitos por armas de fogo no Brasil. E nós temos casos, inclusive, de utilização de armas registradas como CAC para ataque em escola, como aconteceu em Sobral, no Ceará, em 2022. Então, não é verdade que isso aumenta a segurança da população. Ao contrário, o Brasil, embora tenha diminuído o índice de homicídios desde 2017, por conta das políticas estaduais, a redução da idade média, né, sobretudo nos estados do Nordeste, que vocês tanto desrespeitam, ainda precisa enfrentar índices altíssimos de violência. É o 8º país mais violento do mundo, foram 42 mil pessoas assassinadas em 2022, cerca de 80% por armas de fogo. O que a gente precisa, sim, é ter uma política integrada de segurança, garantir que o Estado tenha políticas públicas integradas e que tenha, de fato, responsabilização no sentido de um pacto contra os homicídios que passa por investigação, que passa, evidentemente, por responsabilização de crimes contra a vida, mas também políticas integradas de segurança nos territórios. A questão do 9mm é uma bobagem completa, né? O Lula falou que quer proibir as armas porque vai para o crime 9mm, porque vai para o crime organizado. O crime organizado, ele compra no mercado negro, ele nunca precisou, o crime não cumpre a lei, né? Agora, sobre essa questão de transferir para a Polícia Federal, isso é ilegal. Isso é contra a Lei 10.826 que eu acabei de citar. Agora, sobre o que falou a deputada Melchiona, a gente discorda bastante, mas eu acho que alguma coisa a gente converge. Ela adora o Bolsonaro, porque ela fala de 10 palavras, 5 que ela fala é Bolsonaro. E os seus dados estão errados, deputada. São dados do Anuário de Segurança Pública, que os crimes violentos, durante esse período que você fala que teve maior flexibilização do acesso às armas, né, de 2018 a 2022, os crimes violentos diminuíram no Brasil. Então, anticientífica é a sua fala. A senhora nega dados por um ódio que tem no seu coração com o Bolsonaro, que isso aí você tem que daí resolver algum problema que tem com ele, entendeu? E não negar um dado, um fato empírico, científico, entendeu? E outra coisa, gente, feminicídio aumentou. A senhora sabe qual é a maior causa de feminicídio, deputada? Qual é a arma? Armas brancas, não tem nada a ver com arma. E sobre armas legalizadas, o feminicídio, vou citar o meu estado de Santa Catarina. O feminicídio diminuiu com arma legalizada no período que a senhora fala que teve maior flexibilização das armas. De 2015 a 2017, a 2018 ali, tiveram 3 com armas legalizadas. E de 2019 a 2022, deputada, teve 2 com arma legalizada. Arma legalizada, porque a arma de bandido, quem lida é outra pessoa, é outro tipo de gente. Então, deputada, a senhora não pode negar dados, porque a senhora tem alguma coisa aí com o Bolsonaro, que a senhora gosta dele, a senhora fala dele no plenário todo dia. Vamos mudar o disco e debater ideias, debater verdades e fatos empíricos e científicos.
Eu sou a favor de todas, todos sabem que 9 milímetros é uma arma de guerra e quanto mais circulação, uma briga de trânsito, infelizmente acaba em óbito, que aumenta a violência doméstica. Desculpa, Zanata, vocês têm uma mania de mentir sistematicamente, porque tu deve estar bem desinformada. Infelizmente, os feminicídios aumentaram no Brasil em 2022, a maioria com armas de fogo. Legalizada? Com armas de fogo, Zanata. Em segundo lugar, quem tem ódio no coração é tu. Porque quem posta vídeo, e aliás foto, fazendo apologia ao assassinato ao presidente, como tu fizeste, aliás, de forma sistemática, apoiando os golpistas do 8 de janeiro, tu e a tua colega da extrema-direita, Carla Zambelli. A senhora será processada pelas mentiras que a senhora está proferindo a meu respeito. Imunidade parlamentar não é motivo para poder difamar uma deputada. Além de ser anticientífica e mentirosa com relação aos dados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 6.300 mortes poderiam ter sido evitadas se o Bolsonaro não tivesse legalizado e flexibilizado as armas no Brasil. Foram mais de 600 armas legalizadas diariamente. Infelizmente, esses índices não diminuíram 6.300 mortes porque se flexibilizou o número de armas no Brasil. O que nós temos é, desde 2017, uma redução do número de letalidade, o que é muito importante, mas insuficiente perto de um país violento como o Brasil, por conta de políticas estaduais e por conta de 3 ou 4 fatores apontados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que a deputada leu a orelha, leu a vírgula, leu a chamada e não leu o conteúdo da matéria produzidos pelos principais especialistas no Brasil, que dizem que o aumento do número de armas em circulação aumenta a violência, seja ela doméstica e familiar, seja ela na rua, seja a violência daqueles criminosos que assaltam as pessoas que têm armas legalizadas para roubar essas armas, seja em situação de brigas de trânsito. Então, menos, deputada, aqui não é tuas redes sociais para te mentir de forma sistemática ou mesmo fazer apologia e violência à indústria armamentista, como tu fizeste com a metralhadora, com os 4 dedos, fazendo uma apologia ao Lula, com 3 tiros na mão do presidente Lula. Foi tu que fizeste, está nas tuas redes sociais. Primeiro, esse decreto do presidente Lula eu tenho chamado de decreto genocida, porque ele impede, dificulta além da prática de um esporte, ele dificulta que qualquer pessoa que tenha o interesse de se defender sua família, sua propriedade, tenha esse meio, certo? Então isso é contra a vida, por isso é um decreto genocida. Sobre a nossa proposta, a proposta da oposição de apresentar mais um PDL, porque desde lá do 1º de janeiro, quando já teve um decreto revogando os decretos do presidente Bolsonaro, né, e com a promessa de uma nova normativa que saiu agora, demorou um monte, deixaram todo mundo que investiu nesse setor num limbo, numa insegurança jurídica, né? Então nós apresentamos PDLs, um dia chegou aí para a pauta da Câmara, mas não foi votado. Agora, eu acho que esse PDL vem com mais força, Basília, porém, dependemos da vontade da mesa da Câmara dos Deputados de pautar, certo? Então, eu não sei se tem maioria, porém, esse decreto é um total absurdo, é uma insanidade. Dificultem muito a vida daquele cidadão que quer se defender, de uma mulher que queira sua independência se defendendo, né? Porque eu cito casos, por exemplo, de mulheres que registraram diversos boletins de ocorrência e nada foi feito, porque o Estado ele não é onipresente, não consegue estar em todos os lugares. Então, conheço mulheres que foram até um clube de tiro, aprender a prática, compraram pela Polícia Federal, não foi nem CAC, porque esse governo costuma falar que CAC é bandido agora, né? Não são os amiguinhos lá, né, os coleguinhas que ficam lá com ponto .50 que CAC não tem lá nos morros do Rio de Janeiro. Eles falam que o CAC é bandido, aquele que passa por todo um processo bem burocrático para adquirir uma arma. Então essa mulher, ela resolveu adquirir uma arma para se defender. E ela conseguiu se defender. Na vez que o ex-companheiro dela foi lá com uma faca tentar agredi-la, ela se defendeu. E esses casos, eles não são amplamente divulgados. Então o que eu defendo é esse nosso direito natural de autodefesa. E espero que sim, que o parlamento se levante, Basília, porque é o seguinte, esse decreto, além de tudo isso, ele é inconstitucional e ilegal. Eles precisam respeitar as leis que passaram naquele parlamento, ou seja, a 10.826 de 2003, comemorada pelos lulistas na época, entendeu? Então, um decreto está abaixo da lei e não pode desrespeitar o que está escrito lá.